possa consumir-se, visto que o Espírito, Deus, é tudo em tudo. E se a crença for de tuberculose? Deus é mais para o homem do que a crença desse homem, e quanto menos reconhecemos a matéria ou suas leis, tanto mais imortalidade possuímos. A consciência constrói um corpo melhor quando vencida a fé na matéria. Se corrigires a crença material pela compreensão espiritual, o Espírito formar-te-á de novo. Nunca mais voltarás a ter medo, a não ser de ofender a Deus, e nunca mais acreditarás que o coração ou qualquer parte do corpo possa destruir-te. Pulmões formados de novo. Se tens pulmões sadios e bem desenvolvidos e queres conservá-los assim, deves estar sempre pronto a protestar mentalmente contra a crença oposta da hereditariedade. Desfaze-te de todas as noções acerca de mantida a saúde, pulmões, de tubérculos, de tuberculose hereditária ou de moléstia proveniente de qualquer circunstância, e descobrirás que a mente mortal, quando instruída pela verdade, cede ao poder divino, que dirige o corpo para a saúde. A descobridora da ciência cristã acha menos difícil o caminho, quando tem a meta elevada sempre presente em seus pensamentos, do que quando conta seus passos no esforço de alcançá-la. Quando o objetivo é desejável, a expectativa acelera nosso progresso. A luta pela verdade nos fortalece em vez de nos enfraquecer, nos repousa em vez de nos cansar. Se a crença na morte fosse destruída, e alcançada a compreensão de que não há morte, isso seria uma árvore da vida, conhecida pelos seus frutos. O homem deveria renovar suas energias e seus esforços e ver a loucura da hipocrisia, enquanto também aprende que é necessário desenvolver sua própria salvação. Quando se aprender que a doença não pode destruir a vida e que não é pela morte que os mortais são salvos do pecado ou da doença, essa compreensão nos vivificará de novo. Superará tanto o desejo de morrer, como o pavor ao túmulo e destruirá assim o grande medo que aflige a existência mortal. Nossos passos rumo ao céu ao desfazer-se de toda fé na morte e também do medo ao seu aguilhão elevaria o padrão de saúde e de moral muito acima de seu atual nível, e nos habilitaria a manter erguido o estandarte do cristianismo com uma fé inabalável em Deus, na vida eterna. O pecado trouxe a morte, e a morte desaparecerá com o desaparecimento do pecado. O homem é imortal, e o corpo não pode morrer porque a matéria não tem vida a entregar. Os conceitos humanos denominados matéria, morte, moléstia, doença e pecado, são tudo que pode ser destruído. Padrão cristão. Se é verdade que o homem vive, esse fato jamais poderá, na ciência, transformar-se na crença oposta de que o homem morre. A vida é a lei da alma, ou seja, a lei do espírito da verdade, e a alma nunca está sem seu representante. O ser individual do homem não pode morrer nem desaparecer na inconsciência, como também não o pode a alma, pois ambos são imortais. Se o homem crê agora na morte, nela precisa deixar de crer, quando souber que não há realidade na morte, visto que a verdade do ser é imorredoura. A crença de que a existência depende da matéria tem de ser enfrentada e superada pela ciência antes de podermos compreender a vida e alcançar a harmonia. A vida não depende da matéria, a morte nada mais é senão outra fase do sonho de que a existência possa ser material. Nada pode interferir na harmonia do ser, ou pôr termo à existência do homem na ciência. O homem é um mesmo, tanto depois como antes de ter fraturado um osso ou de seu corpo ter sido guilhotinado. Se o homem nunca houvesse de vencer a morte, porque dizem as Escrituras, o último inimigo a ser destruído é a morte. O teor da palavra significa que obteremos a vitória sobre a morte, na proporção em que vencermos o pecado. A grande dificuldade procede de nossa ignorância acerca do que Deus é. Deus, a vida, a verdade e o amor fazem imperecível o homem. A mente imortal, que tudo governa, tem de ser reconhecida como suprema, tanto no assim chamado reino físico, como no espiritual. Mortalidade vencida chamado junto ao leito de um moribundo. Que remédio material tem o homem quando todos esses remédios tiverem falhado? O espírito é seu último recurso, mas deveria ter sido seu primeiro e único recurso. O sonho da morte tem de ser superado pela mente, aqui ou no além. O pensamento despertará de sua própria declaração material: estou morto, para ouvir este toque de clarim da nem morte nem inação. Verdade. Não há morte, não há inação, nem ação mórbida, nem ação excessiva, nem reação. A vida é real e a morte é a ilusão. Uma demonstração das verdades da alma, à maneira de Jesus, transforma as sombrias visões do sentido material em harmonia e imortalidade.
O privilégio do homem, neste momento supremo, é comprovar este dito de nosso mestre: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Despojar o pensamento daquilo em que erradamente confia e dos testemunhos materiais, para que os fatos espirituais do ser possam aparecer. Eis o grande conseguimento por meio do qual eliminaremos o falso e daremos lugar ao verdadeiro. Assim, poderemos estabelecer em verdade o santuário, ou seja, o corpo, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Visão que se abre. Devemos consagrar a existência, não ao Deus desconhecido a quem adoramos sem conhecer, mas ao arquiteto eterno, o Pai sempiterno, a vida que o sentido mortal não pode prejudicar, nem a crença mortal destruir. Precisamos compenetrar-nos da capacidade do poder mental, não só para neutralizar conceitos humanos errôneos, mas também para substituí-los pela vida que é espiritual, não material. Consagração inteligente. É preciso trazer à luz o grande fato espiritual de que o homem é, não que será, perfeito e imortal. Temos de manter-nos para sempre conscientes da existência, e, mais cedo ou mais tarde, pelo Cristo e pela ciência cristã, temos que superar o pecado e a morte. A evidência da imortalidade do homem torna-se-á mais aparente à medida que forem abandonadas as crenças materiais e admitidas as verdades imortais do ser. A imortalidade atual. A autora curou doenças orgânicas consideradas incuráveis e despertou moribundos para se tornarem conscientes da vida e da saúde pela compreensão de que Deus é a única vida. É pecado crer que algo possa ser mais poderoso que a vida onipotente e eterna, e essa vida tem de ser trazida à luz pela compreensão de que não há morte, bem como por outras graças do Espírito. No entanto, temos de começar pelas demonstrações mais simples de domínio, e quanto mais cedo começarmos, melhor será. A demonstração final leva tempo para ser realizada. Quando caminhamos, somos guiados pela vista. Olhamos diante de nossos pés, e se somos prudentes, olhamos para além de cada um de nossos passos, na direção do progresso espiritual. Orientação cuidadosa. O cadáver, abandonado pelo pensamento, é frio e se decompõe, mas nunca sofre. A ciência declara que o homem está sujeito à mente. A mente mortal afirma que a mente está subordinada ao corpo, que o corpo morre, tem de ser sepultado e desfazer-se em pó, mas a afirmação da mente mortal não é verdade. Os mortais despertam do sonho da morte com corpos que não são vistos por aqueles que pensam estar sepultando o corpo. O barro responde ao oleiro: se o homem não tivesse existido antes que começasse a organização material, não poderia existir depois da desintegração do corpo. Se vivemos depois da morte, somos imortais. Devemos ter vivido antes do nascimento, porque se a vida alguma vez tivesse tido qualquer começo, também teria que ter um fim, mesmo segundo os cálculos das ciências naturais. Acreditas nisso? Não. Compreendes isso? Não. Eis por que dúvidas dessa afirmação e não demonstras os fatos que ela implica. Precisamos ter fé em todos os dizeres de nosso mestre, embora não estejam incluídos nos ensinamentos das escolas e não sejam geralmente compreendidos pelos nossos professores de ética. Continuidade da existência. Jesus disse, João 8:51, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Essa declaração não se limita à vida espiritual, mas inclui todos os fenômenos da existência. Jesus demonstrou isso, curando moribundos e ressuscitando mortos. A mente mortal tem que romper com o erro, tem que despojar-se de si mesmo e de suas obras, e então a natureza imortal do homem, o ideal Cristo, aparecerá. A fé deve alargar suas fronteiras e reforçar sua base, firmando-se no espírito, em vez de na matéria. Quando o homem abandonar sua crença na morte, há de progredir mais rapidamente na direção de Deus, a vida e o amor. A crença na doença e na morte, tão certamente como a crença no pecado, tende a excluir o verdadeiro conceito de vida e de saúde. Quando é que, na ciência, a humanidade se tornará consciente dessa grande verdade? Aqui apresento a meus leitores uma alegoria ilustrativa da lei da mente divina e das supostas leis da matéria e da higiene, uma alegoria na qual a defesa da ciência cristã cura o doente. A vida inclui tudo. Suponhamos uma causa mental que esteja sendo julgada, como são julgadas as causas no tribunal. Um homem é acusado como culpado de doença hepática. O paciente sente-se mal, cisma, e o processo começa. O sentido pessoal é o queixoso. O homem mortal é o réu. A crença errônea é o advogado do sentido pessoal.
As mentes mortais, a matéria médica, a anatomia, a fisiologia, o hipnotismo, a inveja, a cobiça e a ingratidão constituem um júri. A sala de audiência está cheia de espectadores interessados, e o juiz medicina preside uma causa perante um tribunal mental exigida a apresentação das provas para a instauração do processo. Uma das testemunhas depõe como segue: represento as leis de higiene. Eu estava presente em certas noites quando o prisioneiro, ou paciente, velava a um amigo doente. Embora eu tenha a superintendência dos assuntos humanos, fui pessoalmente maltratado nessas ocasiões. Disseram-me que eu tinha que ficar calado até que fosse chamado a este julgamento, quando me seria permitido depor como testemunha. A despeito de minhas disposições em contrário, o prisioneiro velou o doente todas as noites, por uma semana inteira. Quando o mortal doente tinha sede, o prisioneiro dava-lhe de beber. Durante todo esse tempo, o prisioneiro atendia às suas tarefas diárias, tomava alimentos a intervalos irregulares, e às vezes ia dormir imediatamente depois de uma refeição pesada. Por fim tornou-se culpado de doença hepática, o que considerei um crime, tanto mais que essa transgressão é reputada punível de morte. Por isso, prendi o homem mortal em nome do Estado, isto é, do corpo, e o lancei na prisão. No momento da detenção, o prisioneiro mandou chamar a fisiologia, a matéria médica e o hipnotismo para impedir que fosse castigado. A luta por parte deles foi longa. A matéria médica resistiu mais tempo, mas finalmente todos esses auxiliares se renderam a mim, leis de higiene, e consegui que o homem mortal fosse mantido em rigorosa reclusão até que eu o soltasse. É chamada a testemunha seguinte: sou a língua sabor rosa. Estou coberta de uma pele suja que me puseram na noite do ataque hepático. A secreção mórbida hipnotizou o prisioneiro, tomou posse de sua mente, deixando-o abatido. Outra testemunha se apresenta e depõe: sou a pele macilenta. Tenho estado alternadamente seca, quente com calafrios, desde a noite do ataque hepático. Perdi minha cor sadia e fiquei com má aparência, embora de minha parte nada tenha feito para produzir essa mudança. Tomo banhos diários e desempenho minhas funções como de costume, mas roubaram-me o bom aspecto. A testemunha seguinte depõe: sou o nervo, comissário do Estado, incumbido do homem mortal. Conheço intimamente o queixoso, o sentido pessoal, e sei que é veraz e probo, ao passo que o homem mortal, o prisioneiro que está no banco dos réus, é capaz de mentir. Fui testemunha do crime de doença hepática. Eu sabia que o prisioneiro o cometeria, pois de minha residência na matéria, aliás o cérebro, transmito mensagens ao corpo. Outra testemunha é chamada pelo tribunal do erro e diz: sou a mortalidade, governador da província do corpo, na qual o homem mortal reside. Nessa província há um regulamento relativo a moléstias, a saber, que aquele em cuja pessoa for achada uma moléstia, será tratado como criminoso e punido com a morte. O juiz pergunta se o homem, por fazer o bem ao próximo, pode adoecer, transgredir as leis e merecer castigo, e o governador mortalidade responde afirmativamente. Outra testemunha se apresenta e depõe: sou a morte. Pouco depois de comunicado o crime, fui chamada pelo funcionário do serviço de saúde, o qual afirmou que o prisioneiro havia maltratado e que minha presença era necessária para confirmar seu depoimento. Um dos amigos do prisioneiro, a matéria médica, estava presente quando cheguei e esforçava-se por ajudar o prisioneiro a escapar das mãos da justiça, aliás, da assim chamada lei da natureza. Mas minha chegada com uma mensagem do serviço de saúde mudou o propósito da matéria médica, e esta decidiu imediatamente que o prisioneiro devia morrer. Concluídos os depoimentos a favor do queixoso, o sentido pessoal, o juiz medicina se levanta e com grande solenidade dirige a palavra ao júri, mentes mortais. Analisa o delito, recapitula os depoimentos e explica a lei relativa à doença hepática. Sua conclusão é que as leis da natureza tornam homicida a moléstia. Em cumprimento de um grave dever, o meritíssimo juiz medicina insta o júri a não permitir que seu julgamento seja desvirtuado pelas sugestões irracionais e não crispas da ciência cristã. Em tais casos, o júri deveria tomar em consideração somente o depoimento do sentido pessoal contra o homem mortal. O juiz medicina instrui o júri enquanto o juiz prossegue. O prisioneiro torna-se inquieto. Seu rosto macilento empalidece de medo, e uma expressão de desespero e de morte nele se estampa. A causa é entregue ao júri.
Segue-se breve deliberação, e o júri profere o veredicto de culpado de doença hepática em primeiro grau. O juiz medicina passa, então, a pronunciar a solene sentença de morte contra o prisioneiro. Por haver amado o próximo como a si mesmo, o homem mortal tornou-se culpado de benevolência em primeiro grau, e isso o levou a cometer o segundo crime, o de doença hepática, que as leis materiais condenam como homicídio. Por esse crime o homem mortal é sentenciado a ser torturado até morrer. Que Deus se compadeça de tua alma. É a solene peroração do juiz. Sentenciado o homem mortal a seguir, o prisioneiro é levado de volta à sua cela, seu leito de enfermo, e a teologia escolástica é chamada para preparar para a morte o sentido assustado da vida, Deus, sentido esse que tem de ser imortal. Mas eis que Cristo, a verdade, o Espírito da vida e amigo do homem mortal, pode escancarar essas portas da prisão, e pôr o cativo em liberdade. Rápida, nas asas do amor divino, chega a mensagem: adiai a execução, o prisioneiro não é culpado. O pátio da prisão enche-se de consternação. Alguns exclamam: é contrário à lei e à justiça. Outros dizem: a lei de Cristo suplanta as nossas leis, sigamos Cristo. Apelação a um tribunal superior. Após muito debate e oposição, é obtida permissão para um julgamento perante o Tribunal do Espírito, onde se consente que a ciência cristã compareça como advogado do infeliz prisioneiro. As testemunhas, os juízes e os jurados, que anteriormente haviam estado presentes no tribunal do erro, são agora intimados a comparecer à barra da justiça e da verdade eterna. O advogado da defesa, ao iniciar-se o processo do homem mortal contra o sentido pessoal, o advogado do homem mortal contempla o acusado com extrema ternura. Os olhos graves e solenes do advogado, cintilantes de esperança e triunfo, olham para o alto. Então, a ciência cristã volta-se de repente para o Supremo Tribunal. Inicia o arrazoado da defesa. O prisioneiro que está ante a barra do tribunal, foi sentenciado injustamente. Seu julgamento foi uma tragédia e é, moralmente, ilegal. O homem mortal não teve advogado competente para defender-lhe a causa. Todos os depoimentos foram prestados só por parte do sentido pessoal, e vamos desmascarar essa conspiração infame contra a liberdade e a vida do homem. O único testemunho válido no caso demonstra que o crime alegado nunca foi cometido. Não ficou provado que o prisioneiro seja passível de morte ou de prisão. Meritíssimo juiz, o tribunal inferior sentenciou à morte o homem mortal, mas Deus fez imortal o homem e sujeito unicamente ao espírito. Negando justiça ao corpo, aquele tribunal encomendou o espírito imortal do homem à misericórdia celestial, o espírito que é o próprio Deus e o único legislador do homem. Quem ou o que foi que pecou? Foi o corpo ou foi a mente mortal que cometeu um ato criminoso? O advogado falsa crença argumentou que o corpo devia morrer, ao passo que sua reverendíssima, a teologia, procurava consolar a mente mortal consciente, a qual é a única capaz de pecar e sofrer. O corpo não cometeu delito algum. O homem mortal, em obediência a uma lei mais elevada, ajudou seu próximo, ato este que deveria redundar em benefício de si mesmo, como também de outros. A lei de nosso Supremo Tribunal estabelece que todo aquele que pecar, morrerá, mas boas ações são imortais e trazem alegria em vez de aflição, prazer em vez de dor e vida em vez de morte. Se foi cometido o delito de doença hepática por espezinhamento das leis de higiene, foi isso uma boa ação, porque o agente dessas leis é um proscrito, um destruidor da liberdade e dos direitos do homem mortal. As leis de higiene deveriam ser condenadas à morte. Velar junto ao leito de dor no exercício de um amor que é o cumprimento da lei, fazer aos outros como quereis que os homens vos façam, não é infringir a lei, porquanto nenhuma exigência, quer humana, quer divina, justifica se castigue um homem por proceder consoante ao direito. Se os mortais pecam, nosso juiz supremo decide, por equidade, qual a pena que o pecado merece, e o homem mortal só pode sofrer pelo seu pecado. Não pode ser castigado por nenhuma outra coisa, segundo a lei do Espírito, Deus. Que jurisdição tinha então o meritíssimo juiz medicina neste caso? A ele eu poderia dizer, em linguagem bíblica: estás aí sentado para julgar, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir. A única jurisdição a qual o prisioneiro pode submeter-se é a da verdade, da vida e do amor. Se esses não o condenam, tampouco deverá o juiz medicina condená-lo.
E peço que o prisioneiro seja devolvido à liberdade da qual foi injustamente privado. A testemunha principal, o funcionário das leis de higiene, declarou ter sido testemunha ocular das boas obras pelas quais o homem mortal está sendo sentenciado à morte. Depois de entregá-lo traiçoeiramente às mãos de vossa lei, o agente de leis de higiene desapareceu, reaparecendo porém no julgamento como testemunha contra o homem mortal e no interesse do sentido pessoal, um assassino. Esse Supremo Tribunal há de averiguar que, na noite do pretenso delito, o prisioneiro estava agindo dentro dos limites da lei divina e em obediência a ela. Desse estatuto depende toda a lei e o testemunho. Dar um copo de água fresca em nome de Cristo é uma obra cristã. Ao dar sua vida no cumprimento de uma boa ação, o homem mortal deveria recuperá-la. Tais atos se justificam por si mesmos e estão sob a proteção do Altíssimo. Antes da noite de sua detenção, o prisioneiro mandou chamar a matéria médica e a fisiologia, que se diziam seus amigos, para evitar que cometesse o delito de doença hepática e salvá-lo assim da prisão. Mas eles trouxeram consigo o medo, o delegado de polícia, precipitando o resultado que haviam sido chamados a evitar. Foi o medo que algemou o homem mortal e que agora quer puni-lo. Não deixastes ao homem mortal alternativa alguma. Ele tem de obedecer a vossa lei, temer suas consequências e ser castigado por seu medo. Seus amigos empenharam-se a fundo para salvá-lo da pena que consideravam justa, mas foram constrangidos a deixar que fosse preso, processado e condenado. Em seguida, o juiz Medicina assumiu a presidência para julgar o caso, e virtualmente incumbiu o júri, 12 mentes mortais, a declarar culpado o prisioneiro. O meritíssimo juiz sentenciou o homem mortal a morrer, justamente por aqueles mesmos atos que a lei divina compele o homem a cometer. Assim, o tribunal do erro classificou a obediência à lei do amor divino como desobediência à lei da vida. Pretendendo protegê-lo nas suas boas ações, esse tribunal pronunciou contra o homem mortal uma sentença de morte por ter ele agido corretamente. Uma das testemunhas principais, o Nervo, declarou que era um dos governantes do corpo, província em que reside o homem mortal. Declarou também que era amigo íntimo do queixoso, e sabia que o sentido pessoal era probo, que o homem era seu conhecido e sabia ser este feito à imagem de Deus, mas que era criminoso. Esta é uma sórdida calúnia contra o Criador do homem. Suja o impoluto escudo da onipotência. Indica maldade premeditada, determinação de condenar o homem para servir aos interesses do sentido pessoal. Ante o tribunal da verdade, na presença da justiça divina, perante o juiz de nosso tribunal superior, o Supremo Tribunal do Espírito, e diante de seus jurados, os sentidos espirituais, proclamo que essa testemunha, o Nervo, é destituída de inteligência e de verdade é uma falsa testemunha. Destruído por si mesmo o homem, respeitado o testemunho da matéria, recusada a audiência ao espírito, criminosa a alma, embora recomendada a clemência. Torturado o indefeso corpo inocente, eis o que consta dos autos terríveis de vosso tribunal do erro, e peço que o Supremo Tribunal do Espírito revogue essa sentença. Aqui, o advogado da acusação, a crença errônea, chamou a ciência cristã ordem por desacato ao tribunal. Vários dignitários, a matéria médica, a anatomia, a fisiologia, a teologia escolástica e a jurisprudência, propuseram uma moção para que a ciência cristã fosse expulsa do tribunal por causa de tão arrogante ilegalidade. Declararam que a ciência cristã estava tumultuando os procedimentos judiciais de um tribunal legalmente constituído. Mas o juiz Justiça, do Supremo Tribunal do Espírito, rejeitou suas moções sob o fundamento de que procedimentos injustos não eram permitidos no Tribunal da Verdade, o qual em hierarquia está acima do Tribunal Inferior do Erro. O advogado ciência cristã leu então do Código Supremo, a Bíblia, certos trechos sobre os direitos do homem, fazendo a observação de que a Bíblia era a autoridade mais competente do que Blackstone. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Eis aí vos dei autoridade, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Então a ciência cristã provou que a testemunha, o Nervo, era um perjuro. Em vez de ser governante na província do corpo, residência alegada do homem mortal, o Nervo era um cidadão insubordinado, que se arrogava o direito a tal cargo e dizia falso testemunho contra o homem.
Voltando-se, de repente, para o sentido pessoal, que agora se mantinha em silêncio, a ciência cristã continuou. Requeiro, em nome de Deus Todo-Poderoso, que sejais preso sob a acusação de 3 crimes diferentes, a saber, perjúrio, traição e conspiração contra os direitos e a vida do homem. A seguir, a ciência cristã continuou. Outra testemunha igualmente incompetente disse que na noite do crime a secreção mórbida havia estendido sobre ela uma pele de saburra, enquanto neste caso os fatos provam que essa pele é uma substância estranha, importada pela crença errônea. O advogado do sentido pessoal, que está associado ao erro, ele contrabandeia as mercadorias para o mercado, sem a inspeção dos funcionários do governo da alma. Quando o Tribunal da Verdade intimou a língua saburrosa a comparecer a exame, ela desapareceu e nela nunca mais se ouviu falar. A secreção mórbida não é importador, nem negociante de peles, mas ouvimos a matéria médica explicar como essa pele é fabricada, e sabemos que a secreção mórbida mantém relações de amizade com a firma Sentido Pessoal, Erro e Companhia, dela recebendo salário e introduzindo-lhe as mercadorias no mercado. Saiba-se também que a crença errônea, o advogado do queixoso, o sentido pessoal, é comprador dessa firma. Fabrica para ela, mantém armazém distribuidor e faz vasta publicidade para seus patrões. A morte declarou que estava ausente da província do corpo, quando chegou uma mensagem da crença errônea ordenando que tomasse parte no homicídio. Ante essa ordem, a morte foi ao lugar onde a doença hepática seguia seu curso, afugentando a matéria médica, que então algemava o prisioneiro na tentativa de o salvar. O certo é que a matéria médica foi participante mal orientado do delito pelo qual o funcionário da saúde tinha prendido o homem mortal, embora este fosse inocente. A ciência cristã afastou-se das testemunhas desconcertadas, e com palavras que cintilavam como relâmpagos nas faces perturbadas dos dignitários teologia escolástica, matéria médica, fisiologia, o cego hipnotismo e o mascarado,